Olá, eu sou Tamires Duarte, sou maquiadora e micropigmentadora visagista. E se você arrastou aqui pro lado, é porque esse post te interessa e eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, diante de tantas perguntas que eu recebo sobre micropigmentação, a que eu mais escuto é: Tami, qual a técnica de micro que é melhor pra mim? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que cada técnica de micropigmentação tem um efeito de resultado diferente. Então me acompanha nesse vídeo porque eu quero desmistificar e fazer você entender realmente o que cada técnica de micropigmentação traz de resultado para as suas sobrancelhas. Bom, então antes da gente começar a falar entre as diferenças, de técnica de micropigmentação, eu quero tirar a primeira dúvida sua, tá? Micropigmentação não é tatuagem. Não, gente, micropigmentação não é tatuagem. A micro, gente, a gente implanta o pigmento na camada da derme papilar. E de acordo com o processo de cicatrização e renovação das células da pele, esse pigmento passa por uma degradação, não só de cor, mas também de intensidade, tá? Então ele vai saindo da pele com o passar do tempo. A micropigmentação, sim, é conhecida como maquiagem permanente, porque ela tem aí um tempo de duração de 1 ano a 1 ano e meio desse pigmento aí lá implantado na pele. Então, primeira dúvida tirada aí, pra você que tá com medo de fazer micropigmentação, não, micropigmentação, lembra, não é tatuagem, ok? Então, dentro de tantas técnicas que a gente tem, muita gente me pergunta: Tami, mas qual que é a técnica que vai ser mais legal pra mim? Antes de você me perguntar isso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual o efeito que você quer causar nas suas sobrancelhas? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Como que você quer o resultado da sua sobrancelha? Você quer ela mais natural? Você quer ela mais delineada? Você quer ela mais marcante? Você quer ela marcante, mas ao mesmo tempo com um toque de naturalidade? Bom, enfim. Qual o efeito que você quer causar com essas sobrancelhas? Você quer que as pessoas percebam que você fez uma mudança e essa mudança foi muito legal? Ou você quer fazer essa mudança, mas você não quer que ninguém perceba, ali com tanta facilidade que você fez um procedimento nas sobrancelhas? Então eu te aconselho, antes de qualquer coisa, você se autoavaliar. Você se olhar no espelho e falar assim: mas o que eu quero para as minhas sobrancelhas? O que eu considero como bonito numa sobrancelha? É uma sobrancelha mais maquiada? É uma sobrancelha mais natural? Então pensa com carinho sobre isso, porque eu acho que vai primeiro te nortear aí a entender você mesma, aquilo que você deseja, Porque não adianta a micropigmentadora fazer um trabalho lindíssimo, mas lá no final, de repente, você olhar e falar assim: mas não era isso que eu queria, Então tem que ter a sua essência ali naquele resultado de procedimento de micropigmentação. Mas antes, então, da gente falar das técnicas, vamos falar um pouquinho de cor? Muita gente também me pergunta assim também: mas como que você escolhe a cor? Como que é escolhida essa cor, da micropigmentação? Nós, profissionais de micro, nós vamos segundo a cor do teu fio de sobrancelha. Porque cabelo, gente, a gente muda a hora que a gente quiser. Mas a cor das sobrancelhas a gente não muda. Então a gente precisa seguir de acordo com a cor do teu fio. Mas vamos supor que você fale pra mim assim: então, mas eu pinto o cabelo de preto. Eu preciso ter sobrancelha preta? Não, você não precisa ter a sobrancelha preta, porque seu cabelo tá pintado de preto. Você precisa enxergar a cor do teu fio. Até mesmo porque, se a gente for pensar assim, toda cor de pigmento tem um pouco de preto. Porque para nós formarmos os castanhos, seja ele um castanho mais escuro, um castanho médio, um castanho claro, Até o loiro, por exemplo, a gente tem também quantidades de preto, Então, o preto ele acaba rolando ali no meio desse pigmento, mas em proporções diferentes para cada cor de castanho. Então, a gente precisa, primeiro, avaliar a cor do fio. Chegar na tonalidade do fio. Então, que nem aqui, por exemplo, a minha sobrancelha, ela está maquiada, eu não tenho micropigmentação. Mas se vocês forem olhar, ó, a cor que eu tenho aqui de fundo de maquiagem é muito próxima à cor do meu fio, ó. E também a cor natural do meu cabelo. Eu tenho luzes, mas a raiz do meu cabelo é natural, então eu sempre tento chegar o mais próximo possível da cor do fio. Ok? Então, eu preparei aqui, hoje nesse vídeo,
alguns desenhos, eu fiz uns desenhos de sobrancelhas com os nomes das técnicas, eu fiz com caneta esferográfica, gente, normal. Então, na técnica de fio a fio, o fio não vai estar tão fininho assim, porque eu fiz com a caneta tradicional, tá? Mas é para vocês poderem, é um desenho apenas ilustrativo, para eu poder explicar para vocês o resultado de efeito de cada técnica, o que cada sobrancelha, né? O que cada técnica de micropigmentação traz de efeito, de resultado para você. Bom, então vamos falar da primeira, né, a mais querida de todas, né, que é a fio a fio. Todo mundo quer o fio a fio, né? Fio a fio é porque ele é mais natural, porque sim, naturalmente ele reproduz o desenho dos fios naturais da sua sobrancelha. Então, por exemplo, se você tem um fio que ele já nasce para baixo, nós vamos reproduzir fios mais descendentes. Se você tem fios que nascem mais ascendentes, nós vamos reproduzir fios ascendentes. Porque imagina, eu tenho uma pessoa lá com um fio super descendente, eu vou fazer fios ascendentes, eu vou acabar criando uma bagunça nessa sobrancelha. Então sim, o fio a fio reproduz a naturalidade das suas sobrancelhas, ok? Então, eu fiz o desenho aqui, vou mostrar pra vocês, fiz com muito carinho, tá, ó. Então, eu tenho aqui a técnica de fio a fio. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender no fio a fio é que ele precisa ter espaço entre os fios. Eu preciso ter fio e pele, fio e pele. Por quê? Porque eu corro um grande risco, se eu fizer fios muito unidos, muito juntinhos, de expansão desses fios. Principalmente falando em peles mistas a oleosas. Se a gente for falar realmente de uma pele acneica, por exemplo, eu vou ter uma grande chance de expansão. Por quê? Porque quanto mais juntinho esse pigmento for, mais chance de expansão no processo de cicatrização isso pode acontecer, tá? Então aqui, ó, eu fiz os fios mais juntinhos porque, óbvio, eu não tinha fios naturais para me ajudar nesse volume de sobrancelha, tá? Então aqui, ó, eu tenho fio e pele. Fio e pele. Percebam que eu tenho apenas o desenho dos fios. Eu não tenho fundo de cor. É o temido shadow, gente. Esse fundo de cor que muitas mulheres procuram é o shadow. E aí elas chegam no fio a fio, né, pra gente, como essa técnica aqui, ó, porque ela não tem fundo de cor, tá vendo? Então a gente termina de fazer a técnica, por exemplo, como já aconteceu comigo, da cliente olhar e falar assim, também, mas tá faltando um pedacinho, mas aqui tem um fiozinho, mas dava pra colocar mais um fiozinho aqui? Na verdade, o que ela queria não era mais um fio, era um fundo de cor. Mas, como eu falei, vou repetir, a gente não pode fazer fios tão grudadinhos, porque senão eu corro um grande risco de expansão desses fios, né? De tudo meio que esfumar ali, que é o temido shadow, né? Que muita gente tem medo dessa técnica, mas que eu vou mostrar pra vocês que sim, é possível ter um shadow muito bonito, claro, delicado, sem parecer que você está lá com aquela fita isolante no rosto, tá bom? Então, esse aqui, gente, é o efeito de fio a fio. Você vai ter o fio e a pele, o fio e a pele. Normalmente, mulheres que não têm o costume de fazer maquiagem, de se automaquiar, gostam de técnicas assim. As senhoras também gostam muito dessa técnica mais natural, somente para representação desses fios naturais da sobrancelha. É uma técnica linda, gente, fica super delicada. Para você que não gosta, né, de uma sobrancelha mais delineada, é uma técnica que super cabe, tá? Mas vamos falar do shadow, que é uma das técnicas que muita gente tem medo, que é o sombreado, é o esfumado, é a compactada, bom, enfim, tem vários nomes aí. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que o shadow, a gente não é um monstro de 7 cabeças, como muitas pessoas pensam. Se a gente fosse falar de shadow, por exemplo, vocês estariam olhando pra minha sobrancelha nesse momento. Eu não tenho micropigmentação, mas esse fundo de cor entre os fios da minha sobrancelha é um shadow, é uma sombra. Por quê? Porque o shadow em inglês significa sombra. Então, esse sombreado que a gente traz na sobrancelha, ele traz o quê? Delineado, ele traz uma força maior para essa sobrancelha, porque eu trago contraste de cor também, né, em relação ao tom da pele da cliente, ao tom dos olhos. De repente, se é uma cliente que tem um olho claro, isso vai contrastar mais ainda. Então, eu trago mais força para esse rosto, né, eu trago mais delineado para esse rosto.
Então ele acaba se tornando, a sobrancelha se torna muito mais expressiva quando eu falo de shadow, tá bom? Então, ó, aqui no shadow, o que que a gente tem? Eu tenho um sombreado, no qual da cauda até o ponto alto ele fica um pouquinho mais intenso, e do corpo da sobrancelha pro início dela, ele vai clareando, quase que sumindo, né? Um efeito de degradação, de degradê. É o que a gente faz na maquiagem. Se vocês forem olhar a minha sobrancelha aqui, eu tenho o início mais clarinho, ó, e aí ela vai encorpando até ponto alto e cauda. Isso traz um olhar mais elevado. Eu acabo trazendo mais marcação pro meu olhar. E quando eu falo de marcação, não tô falando de sobrancelha escura, tá? Eu estou falando de sobrancelha aparente, de uma sobrancelha mais marcante. Porque, gente, assim como os olhos e a boca, né, a gente fala muito com a nossa sobrancelha, ela expressa muito sobre quem nós somos, ok? Então aqui, ó, pra vocês não terem medo do shadow, o shadow é uma técnica muito legal, tá? Principalmente mulheres que gostam aí de se maquiar. Outra técnica que muita gente já fez, e é uma técnica que eu já fiz bastante também, e que eu também considero como muito bonita, é a híbrida, né? Ou muita gente chamam de shadow lines, outras chamam de magic shadow, outras chamam apenas de fios e shadow. Né? Cada profissional aí se adapta com uma nomenclatura e tá tudo bem. E aqui eu fiz pra vocês verem. Então, eu tenho fios mais o shadow. Então, eu tenho os fios aqui dentro do corpo da sobrancelha e um leve esfumado, uma leve tonalidade da cauda, ponto alto e bem clarinha aqui já no corpo da sobrancelha, praticamente não aparecendo no início das sobrancelhas. Algumas clientes, nós fazemos o fio a fio nela completa para depois vir esfumando entre os fios. Outras clientes, por gostarem aí desse início de sobrancelha mais natural e do ponto alto para a cauda mais marcante, a gente vem trazendo esse shadow um pouquinho mais delineado e apenas fios no início, e entre essas duas técnicas um degradê aí bonito para não ter marcação. Mas isso é muito individual de cada cliente e de cada profissional também, tá bom? E uma outra técnica que eu gosto pra caramba também, que eu acho muito bonito, que eu fiz recentemente, se você depois quiser dar uma olhadinha lá no meu feed, que é um videozinho sobre uma micro pigmentação retoque de 1 ano lá, e a gente fez essa técnica, ficou muito bonito, que é a shadow com pontilismo. Lembra de quando você estava na escola, que na aula de artes a professora pedia para você fazer pinturas em pontilismo? Você escolhia um desenho e aí você ia fazendo pontinho por pontinho naquele desenho, para quando você olhasse um pouquinho mais distante, você enxergar, né, naquele desenho uma pintura, né? Então você fazia várias cores ou de lápis de cor ou de canetinha, e você tinha ali o efeito da pintura. É a mesma coisa que a gente transmite aqui na técnica de micropigmentação. Então, eu tenho um shadow aqui, né, da cauda, ponto alto e corpo de sobrancelha, e logo aqui nesse meio desse corpo dessa sobrancelha, eu já posso começar a vir com o efeito de pontilismo. São pequenos pontinhos que nós também chamamos de pixel, né, efeito de pixel, tá? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, porque como eu fiz com o lápis, né, então aqui eu tenho um leve sombreado e aqui, ó, os pontinhos bem pequenininhos, como se fosse uma névoa, né? Sabe quando você vai passar sombra de sobrancelha e você fala assim, nossa, também, mas a minha sombra não fixa, ela fica meio esfarelada aqui na frente. Esse efeito esfareladinho, meio de névoa, é o que a gente traz pro efeito de pontilismo. É um efeito super natural, é um efeito super bonito e que ele traz aquele efeito de make mais sofisticada, né? Não tão aparente quanto uma shadow, por exemplo, que ela vem clareando também, mas o efeito de pixel, ele traz esse efeito de névoa, de algo que tá ali, mas não tá, enfim. É um efeito de maquiagem mais sofisticado. E é super bonito, gente, fica super elegante, tá? As senhoras também gostam muito desse efeito de técnica para não aparecer tantos fios
ou para não aparecer tanto aquele esfumado, ainda que seja um degradê super delicado, esse efeito de pixel também acaba se tornando muito, muito bonito, tá? Então, gente, dentro de todas essas técnicas, né, de micropigmentação, o mais importante, como eu falei, é você se olhar, né, e entender aquilo que realmente você quer transmitir com aquela sobrancelha e passar isso para sua micropigmentadora de confiança. Ela precisa entender aquilo que você quer. E você, como micropigmentadora, ouça a sua cliente, né? Como eu já falei que aconteceu comigo, teve clientes que falaram, também eu quero fazer o fio a fio. Mas no fundo eu sabia que ela gostava de maquiagem. E ela tava com medo do shadow, e a gente respeita isso, porque o mais importante é a cliente pegar o espelho, se olhar e falar, poxa, era isso mesmo que eu queria. E, infelizmente, já aconteceu comigo, como com qualquer outro profissional, né, a gente fazer aquilo que a cliente deseja, mas ela olhar e falar assim, poxa, mas ainda tá faltando. Mas por quê? Por conta do medo. Ela ainda não tinha aquela confiança pra fazer um shadow, por exemplo. Né? E aí, no retoque, ela volta e fala, ai, Tami, não, eu quero mais marcadinha. Mas o marcadinho, né, da cliente é o efeito de shadow. Então, não precisam, né, vocês não precisam ter medo da técnica shadow. Ela é uma técnica muito bonita, desde que ela seja implantada da forma correta. Tem pessoas que despigmentam muito mais rápido do que outras, tem pessoas que fixam um pouquinho mais do que outras. Isso também depende do peso da mão, do pigmento, da agulha, né, da posição do dermógrafo ou do tebore. Tudo é influenciável, né, na micropigmentação. Tudo pode alterar um resultado final. Então é importante que você, como cliente, exponha isso para sua micropigmentadora de confiança e ela, né, dentro do conhecimento que ela tem, poder sim, então, chegar num resultado que você deseja. Se você ainda tem dúvida, não tenha vergonha de perguntar. Tami, mas qual técnica vai ficar melhor pra mim? E aí eu vou perguntar pra você aquilo que realmente você deseja. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar assim. Você é aquela cliente que gosta da sobrancelha, né, aparente, mas você não gosta de maquiagem. Você fala, também eu não uso maquiagem em nada, na minha sobrancelha, em nada. Então é bem provável que o fio a fio pra você já vai ser suficiente, porque você vai encontrar os fios que faltam, né, nas falhas naturais da sua sobrancelha, mas você não vai ter nenhum efeito de maquiagem. Agora, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito do efeito do fio a fio, mas também adora maquiagem. Nada te impede também de só fazer o fio a fio, você pode fazê-lo, e aí, depois do processo de cicatrização, quando a sobrancelha já estiver toda bonitinha, o dia que você for fazer uma maquiagem, você for sair e você quiser maquiar a sua sobrancelha, você não tem nenhum problema. Salvo que você vai ter que maquiar a sua sobrancelha. Agora, se você é uma cliente que não tem paciência de maquiar a sua sobrancelha, né, mas gosta do fio a fio também, por que não fazer os fios com shadow? Trazer aquele esfumado mais do efeito da maquiagem, mas também trazer os fios para essa sua sobrancelha, para trazer mais poder para essa sobrancelha. Agora, se você gosta realmente de maquiagem, assim como eu, bem provável que só o shadow já te deixaria muito feliz e com um olhar muito satisfeito ao se olhar no espelho, né? Eu, por exemplo, com esse efeito de maquiagem que vocês estão vendo aqui, se eu fizesse uma micropigmentação, eu adoraria. Por quê? Porque eu estou acostumada a ver o meu rosto maquiado. Então, isso é muito importante. Não adianta você também, aí como micropigmentadora, tentar fazer a técnica shadow achando que a cliente vai gostar se ela não tem o costume de utilizar maquiagem. Ou ainda que ela não tenha o costume, mas ela tem muita vontade de ter a sobrancelha maquiada porque ela considera isso muito bonito, é bem provável que ela vai gostar de uma técnica shadow. Então, gente, esse vídeo era para realmente poder explicar para vocês as diferenças de efeito de cada técnica. Eu não estou aqui para dizer que uma é melhor do que a outra, mas que existe uma melhor para você. Qual é a técnica que vai ser melhor para você? O que você gostaria de transmitir com essa sobrancelha? Porque nossas sobrancelhas falam, gente. Ela é expressão pura, né? Juntamente com os olhos e a boca. São as expressões que a gente fala sem falar, né? Então é muito importante que você se autoanalise. Você entenda aquilo que realmente você deseja, ok? E procure sim uma micropigmentadora de confiança. E se você gostou desse vídeo, deixa seu coraçãozinho. Isso é muito importante pra mim. Eu vou entender que esse vídeo foi, né, relevante aí pra você,
porque eu fiz com muito amor. Se você gostou, pega aí, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo, compartilha com as suas amigas, manda para outras pessoas, para que elas possam também perder o medo da micropigmentação, que é uma técnica que não só resgata aí, né, a estrutura natural dessa sobrancelha, mas como também resgata a autoestima, gente, né? A mulher poder se olhar no espelho e ver ali a sua moldura bonita, desenhada, né, da forma como ela queria, seja mais natural, seja mais desenhada, seja mais maquiada, enfim, não importa. Cada técnica se adequa a cada cliente. E isso é o mais importante para nós micropigmentadores ou maquiadores, porque o micropigmentador não deixa de ser um maquiador também. A diferença é que é uma maquiagem permanente. Então eu espero que você tenha gostado. Se você quiser entrar em contato comigo, entra lá no meu Instagram, tem um link direto pro meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. E deixa aqui nos comentários, né, quais são as outras dúvidas que vocês têm sobre micropigmentação, pra gente poder ter um outro bate-papo como esse e a gente poder sanar as dúvidas aí sobre micropigmentação. Eu sou Tamires Duarte, espero poder ter ajudado você nesse dia de hoje. Um beijo muito grande, Deus abençoe e até o próximo vídeo.